Shalom, amados. Volta para casa, o seu retorno é bem-vindo. Volte para casa, o seu retorno é bem-vindo. É sobre isso que eu quero falar nesses momentos preciosos. Quero ler um texto da Palavra de Deus no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que diz o seguinte. Esse capítulo fala de uma história muito conhecida. É a história do filho pródigo. Quero ler apenas um versículo, que é o versículo número 32, que diz o seguinte: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Volta para casa, o seu retorno é bem-vindo. Essa história fala de um filho. É uma das lindas histórias de Jesus, um filho que resolveu abandonar a casa do pai. E eu já ouvi uma mensagem que dizia que esse filho pródigo teve 3 quedas. A primeira queda foi quando ele saiu da casa do pai, abandonou a casa do pai. A segunda queda foi quando ele tinha gastado tudo que o pai lhe dera como herança. Ele gastou com as prostitutas, meretrizes, e ele ficou sem nada. E ali ele caiu nas mãos dos cidadãos da terra, caiu nas mãos dos homens. E cair nas mãos dos homens é terrível. Davi não quis cair nas mãos dos homens, ele escolheu cair nas mãos de Deus. E a terceira queda foi quando ele caiu em si, ao apacentar porcos. O texto diz que ele caiu em si e lembrou-se da casa do pai. Então é muito salutar verificar essa preocupação de alguém que saiu e caiu em si e quis voltar para casa. Essa temática do filho pródigo nos faz pensar a respeito do retorno à vida. E eu acredito que essa ênfase é fundamental, isto é, a volta, é o retorno, fala da ressurreição, fala da restauração, retorno ao primeiro amor, retorno ao avivamento, ao amor, ao perdão, retornar à compreensão, a uma nova chance, a aceitabilidade, a comunhão. Enfim, nós temos muitas palavras maravilhosas, muitos pensamentos maravilhosos nesse texto de Lucas capítulo 15. E esse evento, ou melhor, essa história, essa parábola, ressalta e comemora o retorno, muito bem explicitado por este pai, quando diz: era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Nós vemos que esse moço, segundo a história, o conteúdo, o contexto imediato, estava morto. O texto diz: seu irmão estava morto e reviveu. E esse processo da morte e ressurreição é bem interessante analisar, porque ele estava lá, na morte, na podridão, no pecado, nos erros, entre os amigos, entre aspas, achando que ali ele tinha vida. Mas a morte dele foi progressiva, até cair em si. E quando ele caiu em si, ele estava no pior estado, apacentando porcos. Mas, quando estava nessa situação difícil, ele diz: olha, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, faze-me pelo menos como um dos teus jornaleiros. Que decisão maravilhosa teve esse moço, que decisão brilhante de voltar, de retornar. Ele pensou: eu vou voltar, eu posso não ser recebido como filho, mas um empregado já está muito bem para mim. Esse retorno é maravilhoso. Talvez ele imaginasse
não ser mais recebido pelo pai, não ser mais abraçado pelo pai, mas ele resolveu voltar. Voltou. E na sua volta aconteceu o inesperado. Ele não esperava ser tão bem recebido, não esperava ser tão acolhido. E o pai, imagino eu, que todo dia dava uma olhadinha na janela, na porta, porque se um filho vai embora, o pai sempre fica esperando o retorno. Assim é a casa de Deus, assim é o Senhor Jesus em relação àquele que deixou a casa do pai, em relação àquele que deixou o caminho, em relação àquele que achou que o outro lado era melhor. Mas graças a Deus que existem pessoas que depois de sucessivas quedas, ou então entrar pelo caminho da morte, pode ainda ser encontrado por uma lucidez e voltar à vida. Esse moço resolveu voltar, e enquanto ele voltava, o que me impressiona é a receptividade que ele teve, porque na verdade essa expressão é uma ressurreição. Veja a receptividade do pai. O pai é maravilhoso, o pai é glorioso, o pai é amoroso. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quando o filho estava chegando, o pai percebeu que era o filho e disse: trazei depressa a melhor roupa. Foram-lhe tiradas, ou lhe tirado aqueles andrajos, aquelas roupas de mendigo, e foi-lhe dada a melhor roupa, um traje fino e principesco, um traje para hóspedes especiais, e as vestes significavam naquela ocasião reconhecimento, honra, exaltação. E o pai ainda disse: ponde-lhe um anel na mão. Esse anel representava o símbolo da paternidade, sinal de riqueza, sinal de favor e de afeto. O anel era de ouro. E o pai novamente coloca o anel de ouro no dedo do filho. E ainda diz: coloca-lhe sandálias nos pés. Quando, na verdade, ele chegava em casa, estava descalço. Ele estava na condição de escravo, de andarilho. E um escravo não tem sapatos. Mas agora ele era reconhecido como um homem livre, porque ele tinha sandálias. E ainda disse o pai: matai o bezerro cevado. Olha quantas coisas: roupa nova, anel no dedo, sandálias nos pés e o bezerro. Matai o bezerro cevado. Olha só a receptividade do pai para aquele que pensava não ter mais direito. O verso 23 diz: matai o bezerro cevado. Esse novilho era especial, fora separado, engordado para alguma ocasião especial, para uma ocasião festiva, algo dessa natureza. Assim sendo, esses acontecimentos falam de boas-vindas. Jesus esforçou-se na linguagem e no simbolismo para assegurarmos-nos a franqueza do acolhimento dado por Deus aos penitentes, aqueles que voltam, aqueles que retornam, aqueles que reconhecem o seu erro, arrependem-se dos seus pecados. A recepção é maravilhosa. Vestes, anel e sandália, símbolo de liberdade e de honra. Tudo que era fruto da reconciliação. O bezerro representando também a prosperidade e alegria. Agora veja como lemos no início a alegria do pai. Meu filho, você voltou à vida, você voltou a reviver, você escolheu o melhor, tipificando a alegria do Pai Celestial, quando alguém volta, reconhece o pecado, demonstrando a impossibilidade de viver sozinho, a impossibilidade de continuar na vida antiga. Que coisa maravilhosa é voltar à vida. Volte para casa, seu retorno é bem-vindo, sua decisão é bem-vinda. Nós temos visto muitas
situações na Bíblia de mortos que voltaram à vida. Filho da viúva de Sarepta estava morto e ressuscitou. Nós vemos a comemoração. O filho de Jairo, a filha de Jairo, também ressuscitou e nós vemos a festa. Ou o filho da viúva de Naim, que também ressuscitou e teve festa. A ressurreição de Lázaro teve festa. A sua volta, o seu retorno também vai ter festa. Volte para casa, seu retorno é bem-vindo. Uma ocasião, numa das escadarias de um palácio, tinha um mendigo que vivia pedindo esmolas. Um dia, um rei, subindo as escadas, já prestes a entrar no palácio, olhou para aquele mendigo, teve misericórdia dele e disse: vamos fazer alguma coisa por esse mendigo? E resolveu tirar aquele mendigo das escadas. Levou para dentro do palácio, ensinou-lhe boas maneiras, e ele tinha uma capacidade incrível de aprender. E ele foi aprendendo, foi crescendo. E um dia o rei o contratou para ser o funcionário do palácio. Mas os antigos funcionários do palácio começaram a olhar para aquele mendigo, agora ex-mendigo, com inveja. E via que o rei dava atenção especial para ele. Então disseram uns aos outros: olha, vamos fazer alguma coisa para barrar esse ex-mendigo aí, porque senão daqui a alguns dias ele vai querer mandar na gente. E eles começaram a pesquisar e ver alguma coisa errada na vida do mendigo. E não encontraram nada, ele era perfeito. Então observaram que entre meio-dia até 2 horas, que era a hora do almoço, ele saía do palácio para dar uma volta, dar uma respirada. Eles disseram uns aos outros: nós vamos pegar esse moço aqui, vamos dizer para o rei que ele é perigoso, que ele está fazendo uma conspiração, alguma coisa dessa natureza, e que se o rei não tomar cuidado, ele vai acabar tomando o reino. Foram e contaram essa história ao rei. O rei não acreditou muito, mas resolveu um dia seguir esse funcionário. E um dia, deu meio-dia, ele saiu do palácio, o rei disfarçadamente saiu atrás. Entrou numa rua, o rei atrás. Subiu uma viela, o rei atrás. Lá na frente tinha uma caverna. Ele entrou na caverna e o rei disfarçadamente observando aquele moço. Aí ele começou, tinha um baú velho dentro da caverna, e ele começou a dar volta em torno do baú. De repente ele tirou aquela roupa palaciana e pegou uns andrajos, uns trapos velhos antigos, colocou aquele trapo, aquela roupa antiga e começou a dar volta em torno do baú. O rei não estava entendendo nada a respeito daquele negócio. Então ele saiu do anonimato e disse: o que é isso, garoto? Ele tomou lá o seu susto, mas depois, recobrando-se, disse: olha, rei, esse é um costume que eu adotei para a minha vida. Eu não era nada, não era ninguém, eu era um mendigo, ninguém dava nada por mim. Eu vivia a esmolar nas escadas do seu palácio. Mas um dia o Senhor passou por mim e teve misericórdia de mim. O Senhor me fez gente. Então eu resolvi adotar para mim um costume de vir aqui todas as vezes que eu possa. E eu venho aqui e começo a lembrar quem eu era. Começo a lembrar que eu não era ninguém. Esse é um costume que eu adotei. E todas as vezes que eu volto para o palácio, eu volto com mais vontade de te servir. Eu volto com mais alegria em te servir. Porque eu não era ninguém. E o Senhor estendeu as mãos e me tirou dessa vida que ninguém dava nada por mim. Abriu as portas quando eu imaginava que ninguém poderia abrir as portas. Eu olhei essa história e, comparando-a com a história do filho pródigo, essa também pode ser a minha história. Eu não era ninguém, mas Jesus estendeu as suas mãos e me resgatou. Ninguém dava nada por mim, mas Ele me transformou e me libertou. E o filho, mesmo pensando não poder ser ninguém, não ter mais qualidade de filho, o pai o abraçou e a sua vida foi completamente nova e restaurada, porque ele resolveu voltar para casa. Ouça bem o que eu lhe digo:
em nome de Jesus. Volte para casa, o seu retorno é bem-vindo. É isso que Deus quer para você. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, que eu quero orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu não sei quem me ouve neste momento, não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas Tu conheces o seu interior, Tu sabes o que passa lá no profundo da sua alma. Toca, Pai, nesta vida, para que haja reconciliação, para que haja um retorno, para que esta vida volte a brilhar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.